Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Silveira e meu grupo é formado pelos alunos Camila Guiar, Juliana Muniz, Rafael Coelho e Vitória Madalena. Nós vamos falar do primitivismo. O primitivismo foi uma tendência difundida na arte moderna que trouxe referências de arte de culturas estrangeiras, como a arte realizada por povos e tribos primitivas. As obras, elas misturavam sonho e realidade e focavam sempre na simplicidade e na falta de influência da arte erudita. Então, os modernistas, eles exploravam as coleções etnográficas de museus do mundo inteiro, buscando inspiração para suas obras. Para eles, a arte primitiva representava o oposto de tudo aquilo que estava sendo valorizado e dominado como arte pelo gosto convencional. Então, a arte primitiva, ela definiu uma tendência dentro das vanguardas modernistas no início do século XX, que era uma arte realizada por artistas com pouco conhecimento técnico e com simplificação formal. Um exemplo disso é o uso da perspectiva e as temáticas populares. Eles valorizavam a forma inicial e o principal foco das obras era a natureza. O primitivismo saiu para a cultura da arte no final do século XIX, que foi quando existiu uma grande distinção entre a Europa tecnologicamente avançada e a América do Norte em comparação com o resto do mundo. Essa arte também recebeu o nome de arte naïve ou arte ingênua, que vale ressaltar que naïve em francês significa ingênuo. Então, o primitivismo veio para abraçar qualquer arte realizada pelos nativos da América do Sul, da África, da Austrália e da Oceania. Porém, as artes da China, da Índia e dos países islâmicos não caem sob o primitivismo. Essa tendência, ela se desenvolveu na Europa no século XIX, mais especificamente na França. E lá, os artistas do primitivismo, eles eram chamados de naifes pelos colegas de vanguarda, justamente porque eles não se dedicavam à pintura como atividade principal. Como eu já falei, esses artistas davam ênfase à arte simples e sem grandes ornamentos. Porém, não é porque a forma de fazer a arte era simples, de certa maneira pobre, que elas não possuíam valor. Pelo contrário, ela era rica em informações, já que a simplicidade torna mais fácil o entendimento do observador, de maneira que quando ele olhar para a escultura ou para o quadro, ele já consegue ter noção da mensagem que o artista quis transmitir. E esses artistas, eles não possuíam formação acadêmica. Eles eram, então, autodidatas em sua arte. E concebiam a arte não como algo reflexivo e transcendental, mas como um reflexo da tranquilidade e da indiferença interior. Assim, essas obras, elas eram mais serenas e despreocupadas. São pinturas feitas por artistas autodidatas. Eles não necessitavam alguém para ensinar, não tiveram aulas para executar suas obras. Há também o recuso ou desconhecimento dos moldes acadêmicos. Na imagem ao lado, a gente pode observar que são
composições planas bidimensionais, com detalhamento das figuras e cenários, pinceladas contidas com muitas cores e o total desprezo pela representação fiel da realidade. Em relação ao Severiano, ele tem o hábito de modernizar a construção em madeira, que é material usado em diversas regiões, com sistemas e técnicas diferentes, como estrutura de ramos e galhos cobertos por palha. Com esse material, ele cria uma nova versão de dominó, o esquema estrutural que concebe novas funções a elementos construtivos, como colunas, paredes e teto de madeira. O estilo primitivista, ele não ligava muito pro refinamento de arte. As obras eram simples e rústicas, sem aquela preocupação com a estética. O foco era a natureza, o que fazia mais sentido para o pintor com a forma original das coisas, sem enfeites, sem ornamento, sabe? E a simplicidade, ela define o caráter primitivista. Essa arte, ela se tornou muito popular entre os artistas da época, famosos e não famosos. Era comum entre os artistas a produção estética de crianças, leigos, pessoas com deficiências mentais. E esses artistas fizeram uma revolução usando todos esses elementos do primitivismo. E alguns desses artistas foram Constantin Brancusi, Paul Gauguin, Amadeo Modigliani e Pablo Picasso. Constantin Brancusi, ele é um escultor abstracionista. Ele é romeno e seu primitivismo é um ponto de partida na escultura, né? Ele redescobriu a escultura primitiva em uma forma mais tátil de abordar a arte. Nessa obra do Constantin Brancusi, a gente vê a escultura. Ele quis representar uma artista húngara. A obra ela é feita em mármore, gesso e bronze. A gente pode perceber que existem formas altamente estilizadas e simplificadas, com grandes olhos amendoados e uma pátina preta que representa o cabelo. Ela cobre do topo da cabeça e se estende até um coque mais elaborado na nuca. Paul Gauguin ele é um pintor francês do pós-impressionismo. Ele utiliza muito do naturalismo, das cores, imaginações, emoções. E o uso de cores vivas, que é bem marcante, consolidou Gauguin como um dos maiores pintores de todos os tempos. Ele, aos 45 anos, ele voltou para a França e depois de 2 anos ele voltou definitivamente para a Oceania, porque ele procurava o primitivismo, a arte ocidental. Paul Gauguin ele busca novos temas e fugiu dos padrões de condicionamentos da Europa, que a gente pode ver nessa obra que ele utiliza da nudez consolidada ao corpo e à natureza. Ele olha a cultura nativa e selvagem. O Modigliani ele foi um pintor e escultor italiano, que ele é conhecido como o Príncipe de Montparnasse. Ele nasceu em julho de 84. Ele teve 2 encontros na vida dele que marcou muito a sua carreira, que foi o encontro com Constantin Brancusi e que foi o encontro também com o primitivismo, que foi crucial na vida e na carreira dele. Nos anos de 1909 a 1914, o artista ele foi apresentado como escultor. E ele buscava a arte africana, que era muito pesquisada na época pelos artistas do século XX. Tanto que a gente pode ver nessa obra, Cabeça de Mulher, de 1912, que é uma obra dele, que ele traz referências africanas com ele. Pablo Picasso ele foi pintor, escultor, poeta, ceramista, dramaturgo e cenógrafo espanhol. Ele passou a maior parte da vida adulta em Paris e ele tem grande nome na arte moderna. Ele foi um dos fundadores do cubismo e ele sofreu grande influência das artes gregas, ibéricas e africana. Nessa obra, em questão de Pablo Picasso, a gente consegue ver que ele retrata prostitutas com figuras compostas por planos e as faces configuradas, que é uma das coisas do primitivismo, são características do primitivismo, toda essa composição.
Ele estudou uma coleção de peças de máscaras e a arte ibérica. No Brasil, o primitivismo ele foi identificado, mas ele foi identificado pelos modernistas, já que eles buscavam mostrar as diferentes culturas que dominavam o nosso país. E ele serviu de inspirações para alguns artistas, como Tarsila de Amaral, Mário de Andrade e de Cavalcante. O Brasil, essa é uma das obras de grande importância, essa é uma obra literária, Mucanaíma, que é de 1928, e essa obra é de Mário de Andrade. Bom, e a gente finaliza a videoaula por aqui. Um resumo do primitivismo, a sua história, o contexto em que ela se insere, os seus representantes e algumas das suas obras. Obrigado por ter assistido.